Olá, benditos! Efésios 3 continua desenvolvendo uma das grandes verdades apresentadas por Paulo desde o início da carta. Deus tem um plano muito maior do que aquilo que conseguimos enxergar. Neste capítulo, ele explica melhor esse plano de Deus e fala de algo que ele chama de mistério. O capítulo começa assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. É interessante observar que Paulo não diz sou prisioneiro de Roma. Humanamente falando, ele estava preso por causa das autoridades romanas, mas espiritualmente ele se considerava prisioneiro de Cristo Jesus. Isso revela a maneira como Paulo enxergava a sua própria situação. Ele não acreditava que sua vida estava fora do controle de Deus. Mesmo preso, ele sabia que sua vida continuava pertencendo a Cristo. Isso é relevante porque muitas vezes nós definimos nossa vida pelas circunstâncias. Se tudo está bem, pensamos que Deus está conosco. Se alguma coisa dá errado, podemos pensar que Deus nos abandonou. Paulo está mostrando uma perspectiva diferente. As circunstâncias podem mudar, mas nossa identidade e o nosso propósito em Cristo permanecem inalterados. Ele estava fisicamente limitado, mas sua fé não estava limitada. Na continuação, Paulo fala da dispensação da graça de Deus, uma responsabilidade dada a ele de anunciar aos gentios o evangelho e ajudá-los a compreender que eles também fazem parte do plano de Deus. Durante séculos, judeus e gentios tinham vivido com identidades religiosas e culturais muito diferentes. Mas em Cristo, Deus estava fazendo algo novo e Paulo havia sido chamado especialmente para anunciar esta mensagem aos gentios. Paulo diz que recebeu por revelação o conhecimento do mistério. É importante lembrar o que Paulo quer dizer com mistério. Quando ouvimos essa palavra hoje, normalmente pensamos em algo secreto e enigmático. Mas o sentido bíblico é diferente. Um mistério é uma verdade que antes estava oculta ou não era plenamente compreendida, mas que agora Deus revelou. E qual era esse mistério? A resposta está no versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa é a grande revelação. Os gentios também são herdeiros, participam da promessa e pertencem ao corpo de Cristo. Isso não significa que Deus abandonou Israel ou que a história de Israel perdeu sua importância. Significa que, por meio de Cristo, pessoas de todas as nações podem participar da salvação e fazer parte do povo de Deus. Essa era uma verdade revolucionária para os gentios daquela época. Embora hoje isso pareça normal para nós, naquele contexto, essa ideia precisava ser afirmada com muita força. Por isso, o trabalho de Paulo entre os gentios era tão importante. Era parte do grande plano de Deus. Veja o que ele diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo reconhece que seu ministério era resultado da graça de Deus e não da sua própria capacidade. Essa consciência é muito importante para todos que trabalham na obra de Deus. Ao chamar a si mesmo de o menor de todos os santos, Paulo não está usando de uma falsa humildade. Por causa do seu passado como perseguidor dos cristãos, ele certamente carregava uma consciência muito profunda da graça que havia recebido. Quanto mais ele compreendia a graça, menos motivos encontrava para se exaltar. E que isso sirva de exemplo para nós.
Paulo havia recebido uma grande missão: anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. A ideia aqui é de um oceano que não se pode chegar ao fundo, ou seja, nossa mente é incapaz de compreender totalmente as riquezas de Cristo. Na sequência, ele fala mais uma vez da dispensação do mistério, mostrando que aquele momento da história não era um improviso. O plano de Deus já existia e ele vinha conduzindo a história até o momento em que seu plano seria plenamente revelado em Cristo. Agora, Deus usa a igreja para revelar ao mundo espiritual a sua multiforme sabedoria. Isto é, uma sabedoria rica e demonstrada de diferentes maneiras. A igreja é uma demonstração dessa sabedoria, pois é formada por pessoas de culturas, histórias, condições sociais e personalidades diferentes, unidas em uma mesma família em Cristo. A igreja deveria ser uma vitrine do que Deus pode fazer quando pessoas diferentes são reconciliadas por Cristo. Por isso, nossas divisões precisam ser tratadas com seriedade. Isso não significa que teremos a mesma personalidade ou opinião sobre questões secundárias, mas precisamos distinguir o que é essencial à fé daquilo que são apenas preferências pessoais. Cristo deve ser maior do que as nossas diferenças. Paulo afirma que tudo isso faz parte do propósito eterno de Deus realizado em Cristo Jesus. A salvação e a formação de um só povo em Cristo não foram um plano improvisado, mas fazem parte do plano de Deus desde a eternidade. A história não está caminhando sem direção. Deus tem um propósito eterno em Cristo e é por meio dele que temos liberdade e confiança para nos aproximarmos de Deus. É por isso que a oração não deve ser vista como uma formalidade. Quando oramos, estamos nos aproximando do Pai. Temos esse acesso. E então Paulo pede que os efésios não desanimem por causa dos seus sofrimentos, que de certa forma eram por causa deles. Portanto, eles deveriam enxergar os sofrimentos de Paulo como parte da obra de Deus. É importante entender que dificuldade não significa necessariamente que estamos fora da vontade de Deus. Às vezes, podemos estar enfrentando dificuldades justamente porque estamos tentando permanecer fiéis, como era o caso do apóstolo Paulo. Agora eu gostaria de chamar sua atenção para um detalhe. No versículo 1, Paulo começou uma oração pelos efésios, mas ele se empolgou tanto ao lembrar do mistério do evangelho que abriu um parêntese dos versículos 2 ao 13 para explicar a graça de Deus aos gentios. Agora, no versículo 14, ele retoma, dizendo: "Por esta causa me ponho de joelhos", e finalmente apresenta sua oração. Isso nos mostra que conhecer a verdade deve nos levar à oração. A teologia de Paulo não o afastava da oração, pelo contrário, fazia com que ele orasse mais ainda. Nos versículos 16 a 19, encontramos 4 petições progressivas de Paulo. Primeiro, ele pede o fortalecimento interior pelo Espírito. Ele pede força interior. Paulo sabe que a verdadeira força do cristão não está apenas naquilo que acontece ao redor, mas naquilo que Deus realiza dentro dele. Depois ele pede a habitação de Cristo no coração pela fé. O termo grego para habitar indica estabelecer residência fixa, sentir-se em casa. Ele usa 2 imagens: enraizados, como uma árvore, e alicerçados, como uma construção, ambos em amor. A ideia é a mesma. Precisamos ter profundidade na fé. Uma árvore sem raízes profundas não suporta a tempestade, e uma casa sem fundamento sólido não permanece diante das dificuldades. Da mesma forma, uma fé superficial pode parecer forte, mas desmorona quando chegam as crises.
Em seguida, Paulo pede compreensão e experiência do amor de Cristo. Um amor cuja largura, comprimento, altura e profundidade ultrapassam nossa capacidade de compreender completamente, mas que precisa ser experimentado na comunhão dos santos. E por fim, Paulo pede a plenitude de Deus. O alvo final da oração é que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus, alcançando a maturidade espiritual e refletindo plenamente o caráter de Cristo, sendo cada vez mais cheia da presença e da ação de Deus. E finalmente chegamos a uma das mais belas doxologias do Novo Testamento, que é uma expressão de louvor que reconhece que toda glória pertence a Deus. Às vezes, usamos a conhecida frase "Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos", apenas para falar de conquistas pessoais, sonhos, projetos ou prosperidade. Mas o contexto é muito maior. Paulo está falando do poder de Deus para transformar pessoas, unir povos, fortalecer o interior, fazer Cristo habitar no coração, aprofundar o amor e cumprir seu propósito. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que conseguimos imaginar. E Paulo termina dizendo: a Ele seja a glória. Esse é o ponto. Tudo começa em Deus, passa por Cristo, é realizado pelo poder do Espírito e termina na glória de Deus. Portanto, Efésios 3 nos convida a subir mais um degrau, sair de uma fé limitada à nossa própria realidade e começar a enxergar a grandeza do propósito de Deus. Ele está construindo a sua igreja e nós fazemos parte do seu grande propósito revelado em Cristo. Nós não somos apenas indivíduos buscando bênçãos, somos pessoas que participam de uma grande missão. Bem, a doutrina nos sustentou até aqui, mas agora vem o chamado à ação. Do capítulo 1 ao capítulo 3, vimos tudo o que Deus fez por nós. A partir do capítulo 4, seremos desafiados a viver de forma digna dessa vocação. Vamos juntos para Efésios 4 amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!